Você sabia que a forma com que você pensa afeta diretamente toda a sua vida, todo o seu organismo, todo o seu sistema e a forma com que você se move pelo mundo? Seus pensamentos são coisas muito poderosas e eles criam a sua realidade. A sua forma de pensar vai condicionar toda a estrutura da sua vida. Então, se você pensa, por exemplo, eu tenho um emprego horrível, ai que droga, eu vou ter que ir para esse lugar de novo, isso tá me deixando maluca, isso tá acabando comigo. O que que você tá criando para você? Mas eu quero trazer um outro ponto sobre o pensamento. Se a gente também pensa que as nossas emoções são erradas, são negativas, que elas são densas e que essas emoções podem te carregar para baixo, o que que você está criando com isso? Sentir é parte da natureza humana. Sentir medo, sentir raiva, sentir tristeza e alegria. Mas existe um pensamento, um padrão que faz parte de uma linha, porque tem algum motivo para ter sido criada, né? De uma linha de pensamento de que existem emoções negativas e que existe uma emoção que é positiva, que é a alegria. E todas as outras, ou todos os outros sentimentos, que eles seriam negativos, porque eles são mais densos. Da mesma forma que a gente pensa na polaridade, né? Que a polaridade positiva é o bom, é para onde eu quero ir. O que é negativo é o que eu preciso afastar. Isso também é uma linha de pensamento e isso também tem consequências. Mas eu quero focar nos nossos sentimentos e quais as consequências dessa linha de pensamento que existem sentimentos bons e sentimentos ruins. Se a gente pensa, por exemplo, numa coisa simples, como uma faca, né? Se a gente olhar para uma faca e perguntar, essa faca é positiva ou negativa? Bom, depende. Para que você vai usar essa faca? Você vai usar essa faca para cortar um legume para cozinhar uma sopa para o seu almoço? Ou você vai usar essa faca para ameaçar ou para machucar uma pessoa? E a gente pode pensar a mesma coisa, como por exemplo um bife de carne. A gente fala, esse bife é positivo ou negativo? Depende. Se você é vegano, aquilo vai ser nojento. Se você é uma pessoa que tem crenças religiosas sobre a carne, aquilo para você vai ser um pecado. Se você é carnívoro, se você come carne, para você aquilo é suculento e maravilhoso. Então, tem consequência. A forma com que você pensa, a escolha de pensamento que você define sobre cada objeto, vai afetar diretamente a sua experiência com aquela coisa, como você se sente e biologicamente o que aquilo significa para você. Faz sentido? Vem comigo, continua nessa linha. Então, quando a gente pensa que, por exemplo, a raiva é um sentimento ruim, é um sentimento que vai me empurrar para baixo, é um sentimento que vai destruir coisas e que vai tentar controlar. A consequência disso é que eu vou evitar a raiva, eu coloquei esse rótulo nela de coisa ruim e eu vou pegar essa energia, essa qualidade que é do meu corpo emocional e vou colocar um peso específico nela. E todas as vezes que eu sentir raiva, eu vou para esse lugar de não, eu não posso sentir isso. É errado, é inadequado, eu preciso transmutar, eu preciso transformar. E daí o que acontece é que mais e mais, a consequência disso é que você vai se anestesiando. E a consequência disso, como sociedade, é que temos hoje uma sociedade imatura emocionalmente, porque não se permite sentir, completamente anestesiada e não sabendo nomear o que está acontecendo consigo mesmo. O corpo emocional desligado. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito pequena de realmente processar de forma linear as coisas que estão acontecendo, de chegar e formar um pensamento, né? Então, isso é 2% do nosso cérebro. Então, apenas 2% é o que a gente consegue processar e chegar no pensamento. Por exemplo, se tem uma pessoa gritando na rua, eu vou olhar para aquela pessoa e vou dizer, isso tá perigoso. Essa pessoa tá gritando e eu vou fazer uma história sobre isso. Ah, essa pessoa tá gritando porque ela tá com raiva, ela tá nervosa, deve ter brigado com alguém. Mas tem todo o nosso sistema nervoso, que é através do nosso corpo todo, outros 80% de informação que não necessariamente está sendo processada pelo nosso cérebro, mas que eu vou sentir, eu vou ter uma percepção sensorial sobre isso. Então, talvez eu vou derrubar alguma coisa no chão, ou talvez eu vou sentir um arrepio, ou meu estômago vai começar a doer,
ou eu vou sentir um calor em algum lugar do meu corpo, ou eu vou começar a ficar gelada, congelada e não vou conseguir me mexer, ou meu queixo vai começar a tremer. Tudo isso é informação neurológica. E essa informação, ela vem dos padrões que eu tenho, que estão armazenados dentro do meu corpo, das experiências que eu tive, das situações do meu passado que eu vivi e de todas essas mensagens corporais que estão registradas em mim. Quando a gente, desde pequenininho, porque todos nós nascemos dentro de uma sociedade, dentro de um sistema, né, que trouxe essa condição de que os sentimentos não são adequados, porque desde pequenininha, sei lá, quando uma criança começa a chorar muito, não pode chorar, quando começa a gritar muito, olha o escândalo, não vai gritar. E esses cortes que foram acontecendo, todas essas energias ficaram acumuladas, densificadas como nós energéticos dentro do nosso corpo. Mas por conta dessa linha de pensamento, o que a gente está fazendo de novo e de novo é engolindo tudo isso, né? E por isso hoje a gente está nessa sociedade tão imatura emocionalmente, que não sabe nomear. A gente diz que tá desconfortável, diz que tá esquisito, ou que tá de TPM, ou que tá, sei lá, esquisito hoje. A gente não sabe mesmo nomear, a maioria das pessoas não sabe nomear e dizer, oi, tô com raiva, eu tô triste, eu tô com medo. Não, medo não. Medo é baixa vibração, você vai congelar, você vai atrair coisas ruins. E se a gente pudesse realmente transformar os nossos sentimentos em superpoderes? E se você decide agora mudar a sua linha de pensamento e os seus sentimentos, eles não podem mais te impedir de seguir, pelo contrário, eles são superpoderes que vão te contar tudo o que está acontecendo no seu inconsciente, para que você possa perceber, para que você possa tomar decisões com clareza, com integridade, com amor, se mover a partir do seu coração. E se esses seus sentimentos, eles justamente são as forças que te reconectam com o seu coração. E o seu coração é uma ferramenta multidimensional. É só através do seu coração que você pode mesmo expandir a sua consciência. Não é aqui, é aqui, mas é essa conexão também, daqui com aqui, né? Não é sobre anular um, mas é sobre reconectar com o outro, né? Então também tem como essa linha, né, de que a gente precisa como anular a mente ou condicionar a mente. Mas o meu convite aqui não é especificamente sobre uma coisa ou outra, mas é sobre se reconectar com o seu coração. Se você muda a sua linha de pensamento, também como para o positivo e para o negativo, isso pode fazer uma transformação enorme na sua vida, porque nós também fomos condicionados por conta de dogmas e conceitos e crenças, muitas vezes espirituais, de que a gente precisa focar no positivo, nas altas vibrações, na luz, que isso é o que vai nos levar para a ascensão, isso é o que vai nos levar para grandes patamares de evolução espiritual. É uma possibilidade. Que o negativo é o que está para baixo, é o submundo, é o inferno, como a gente quiser chamar, e as coisas densas que vão nos puxar. E aí, no reino das coisas positivas, estão os anjos, os mestres, os seres de luz, os seres estelares, né? E no reino do submundo, das coisas que estão para baixo, podem estar as entidades, os demônios, os seres das sombras. E como se isso fosse uma coisa ruim e outra coisa boa, e para onde eu quero ir? Quero ser um anjo, não quero ser um demônio, né? Então, se a gente mudar a linha de pensamento também e entender que tudo é parte de um propósito, então, dentro dessa realidade tridimensional, a sombra, ela tem um propósito. O negativo, ele tem um propósito. Sem polaridade, não existe criação. O positivo e negativo é que nem a pilha. Se você tira o negativo, não acende. Não tem, a pilha não funciona, não vai funcionar o seu aparelho, não vai funcionar o seu celular, não vai funcionar nada eletrônico. Porque você precisa dessa polaridade para criar energia, né? Então, é através da polaridade que a gente existe, que existe o masculino e feminino, que os nossos corpos são criados, que tudo acontece aqui, que a gente materializa coisas para poder viver aqui na Terra, né? Então, quando a gente tem essa ideia de que o negativo é ruim e que a gente precisa eliminar ele da nossa vida, na verdade, a gente está criando uma falsa ideia de que a gente quer sair da criação e que a gente é só consciência, né? Então, sendo só consciência, não tem manifestação, não tem dinheiro, não tem
coisas para você fazer, não tem energia para você criar, você fica sem energia, você fica com outro tipo de qualidade, né? Então, o que eu tô querendo trazer é uma nova possibilidade de que o negativo não é ruim, de que o negativo tem um propósito. Lembra da faca? Para que eu vou usar? Para que serve? Até os demônios ou os seres da sombra, eles têm um propósito. E agora a questão é, eu quero me aliar com eles? Eu quero fazer negociação com esses seres? Eu quero dar espaço para que eles façam o que eles precisam fazer, mas eu quero fazer minha coisa, independente do que eles estão fazendo? O que a gente quer criar, né? Então, por exemplo, esses seres, eles estão querendo criar separação. Eu, no meu trabalho, estou querendo criar união. Mas eu não quero que eles parem o trabalho deles, porque eu acredito que tem um propósito, né? Eu tenho um outro propósito, eu não estou alinhada com a separação. Eu estou alinhada com a reunião, com o replugar. Mas quando eu mudo essa linha de pensamento, eu simplesmente posso entender que tudo tem um propósito. E esses propósitos todos estão dentro da linha de evolução, né? Então, quando, por exemplo, sei lá, pode aparecer um ser das sombras no seu quarto, um demônio no seu quarto, o que você vai fazer com esse demônio? Você vai lutar com ele? Você vai brigar com ele, né? Ou você vai fazer uma escolha de simplesmente não é o que eu quero, vai lá fazer sua coisa, sai fora, não tô afim. Eu tô criando outra coisa, não atrapalha o meu trabalho, eu não vou atrapalhar o seu, vai pra lá, né? Então, é esse processo de ressignificar as coisas. E quando você faz isso, percebe quanto mais empoderado você fica, quantas mais possibilidades se abrem na sua vida, para que você possa criar a partir do seu centro, do seu coração, das suas escolhas conscientes. Quando você decide que os seus sentimentos, que as suas emoções não são positivas ou negativas, são energias neutras e elas têm propósitos, e você pode escolher para que você vai usar. Isso muda completamente a sua relação com o seu corpo emocional. Quando eu tô sentindo raiva, eu sei que tem uma informação para mim. Nossa, eu tô sentindo raiva, o que que tá acontecendo? Não é, ai, que droga, eu tô sentindo raiva, eu não posso sentir isso, eu preciso transmutar essa emoção, porque senão isso vai destruir a minha energia. Não, nossa, eu tô sentindo raiva. Isso quer dizer que muito provavelmente eu disse sim para algo que eu queria ter dito não. Isso muito provavelmente quer dizer que talvez eu disse não para algo que eu queria ter dito sim. Ou que eu tô fazendo uma coisa que eu não quero mais estar fazendo. Ou eu tô num lugar que não é para eu estar. Ou eu tô com uma pessoa que eu não queria de verdade estar. Então, o que eu preciso fazer? Eu posso usar essa energia para cortar, para dizer não, para dizer chega, para dizer tchau, eu não quero mais estar aqui. Ou para dizer sim, eu vou transformar a minha vida, ou sim, eu vou dar o próximo passo, ou sim, eu quero pegar aquele ônibus em vez desse ônibus. Percebe a diferença? Porque quando simplesmente eu olho para a raiva e falo, ai, não, eu não posso sentir isso, eu vou transmutar, eu vou fazer aquele mantra, eu vou fazer aquela energia, essa informação que está dentro desse sentimento, eu perco. Então, quando eu posso realmente reconhecer, permitir que essa energia atravesse meu corpo e cada energia dos sentimentos corresponde a um elemento da natureza, então tem uma energia que precisa passar, e isso é outra história para um outro vídeo, né? Mas quando eu permito ser iniciada nesses sentimentos e permito que eles me atravessem, eu posso criar uma nova relação com o meu corpo emocional, muito mais madura. E aí, a partir desse lugar, quando eu tô com o meu coração, porque o nosso coração, como ferramenta multidimensional, ele nos permite viajar no tempo também. Então, esses sentimentos, quando eles aparecem, pode ser que não seja sobre o momento presente. Pode ser que o que eu tô sentindo é algo do passado. Então, por exemplo, eu tô andando na rua e alguém, sei lá, grita comigo. E eu fico com muita raiva, mas não proporcional ao que aconteceu. Eu fico com uma raiva muito maior do que aquela coisa que aconteceu. Então, isso quer dizer que tem alguma coisa do meu passado que eu ainda estou carregando, que eu ainda não completei. Então, pode ser uma raiva de quando eu era criança e meu pai gritou comigo, por exemplo. E como eu ainda não completei aquilo, e isso está registrado, lembra? Daqueles 98% de informação dentro do meu sistema nervoso, eu vou reagir. E eu vou reagir através do meu inconsciente. Por quê? Porque essa informação, ela não tá naqueles 2%, ela não tá. Então, por isso que simplesmente mudar o seu pensamento não vai fazer mudar o padrão. Porque
essa quantidade de informação que o seu cérebro consegue processar é muito pequenininha. Esses registros todos estão no corpo. Só que para sobreviver, a gente precisou anestesiar, se desligar do corpo. Até porque também tem essa linha de pensamento que o corpo é denso, né? Então que a gente precisa ascensionar e tá mais fora do corpo do que dentro dele. Então todas essas mensagens corporais que estão sendo passadas, a maior parte das pessoas não tá pegando, fica tudo no inconsciente. E quando tá no inconsciente, vai criar estratégias do inconsciente, sem que você perceba. E aí pode começar a criar histórias, coisas começam a quebrar na sua vida, você começa a atrair relacionamentos que não funcionam pra você, você começa a ir pra lugares que não tem nada a ver com você, mesmo com as melhores das intenções. Porque na verdade, coisas que ainda não estão resolvidas dentro de você, elas começam a aparecer na sua vida por ressonância, como o vídeo que eu falei anteriormente, né? Então, ressonância são padrões energéticos que tendem a se atrair. E quando você tem uma ressonância no seu corpo emocional de alguma coisa do seu passado que você ainda não resolveu, você não tem como mudar esse padrão energético com as intenções do seu pensamento. Você precisa, de alguma forma, mudar esse padrão energético através do seu sentir, através dos seus sentimentos. Mas se você tem esse padrão de pensamento que o seu sentimento é uma coisa ruim, é uma coisa que te move para baixo, então o que vai acontecer? Qual é a consequência? A consequência disso é que isso tudo continua preso no seu submundo. Daí como que você vai mudar, né? Então fica esse convite para reflexão de e se os seus sentimentos são superpoderes? E se você decidir isso hoje, o que será que você poderia fazer com a sua raiva, com o seu medo, com a sua alegria e com a sua tristeza? Conta para mim o que você acha sobre isso.